Olá, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que eu julgo muito interessante. Esse final de semana, inclusive, eu tive uma conversa com a minha filha. Ela veio com a seguinte pergunta para mim: Mãe, a partir de quando você resolveu, né? A partir de quando e por que você resolveu vivenciar a sua espiritualidade? Né? Ela quis se referir ao seguinte: durante um longo tempo eu frequentei uma casa espírita e com o advento do Covid, né? Da quarentena, enfim, que a gente teve que fazer, nós ficamos afastados, né? E nesse meio tempo eu procurei estudar, né? Eu tenho muita curiosidade para conhecer novas doutrinas, novas crenças, e eu fui buscando, fui procurando, e cheguei à conclusão de que, na verdade, o que eu buscava era viver a minha espiritualidade de uma forma mais livre, né? Sem estar atrelada a nenhuma instituição. Porque, na verdade, a gente não precisa de nada nem de ninguém para fazer a nossa conexão com a espiritualidade. Então é isso. E também o que ela quis dizer saber com a pergunta dela na verdade, se eu não tinha assim receio de assumir essa minha espiritualidade livre, né, o que eu chamo de uma espiritualidade livre. Ou seja, eu busco várias formas de conexão com a divindade sem me atrelar a nada, né, de uma forma livre, espontânea, né, buscando uma conexão mais direta, né, com a minha divindade. E, na verdade, isso não é fácil, né? Isso não é fácil para mim, não foi fácil para mim, não deve ser fácil para ninguém, né? Eu penso assim. Por quê? Porque a gente fica muito preocupado com os julgamentos, né, das pessoas. E eu cheguei à conclusão de que ninguém pode viver a minha vida no meu lugar, né? Ninguém pode buscar o meu aprimoramento espiritual no meu lugar. Isso tem que ser feito por mim. E eu tenho sentido assim um chamado muito forte da minha espiritualidade. Eu tenho sentido assim um aguçamento na minha intuição. Eu sempre tive assim a espiritualidade forte, né? Eu já trabalhei em reuniões mediúnicas durante, sei lá, muito tempo. Acho que se não foram 10 anos, foi quase isso. E desde criança, né, que eu tenho essa conexão muito forte com a espiritualidade. E, inclusive, já cheguei a conversar, né, com o espírito, achando que eu estava falando com o encarnado. Mas, enfim, isso agora veio assim, muito forte, né, essa conexão através de sonhos. Né, eu tenho tido alguns insights, mas, enfim, isso não importa agora. O que eu queria falar para vocês, né, a partir dessa introdução, né, que eu respondi para minha filha, que eu resolvi assumir a minha essência, a minha espiritualidade livre, sem receio, sem medo de julgamentos, né, e, enfim, buscando sempre o meu aprimoramento espiritual. Porque nós somos espíritos em evolução. Né? A gente não pode esquecer disso. Né? Eu acredito firmemente nisso. Eu sou um espírito em busca da minha iluminação. Né? E eu não posso ficar parada. Eu tenho que buscar isso de uma forma que faça sentido para mim. Né? Pode não ser assim, para muitos pode não ser o ideal ou aquilo que as pessoas entendem por correto, né? Mas eu entendi com as minhas experiências, né, que quando eu sigo a minha intuição, eu sou mais assertiva. As coisas dão mais certo para mim do que quando eu estou em uma outra
digamos assim, no outro ambiente que não me representa, que não me faz bem, onde eu não me sinta bem. E para mim faz muito sentido eu estar bem, eu me sentir bem, me sentir conectado. Então, mas assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, tudo que eu fiz, todos os meus caminhos foram para... Hoje eu tive que colocar um microfone, porque está um barulho externo, e aí eu preciso colocar um microfone. Todas as minhas experiências, como eu estava dizendo, não foram em vão, porque elas me fizeram chegar até aqui, me fizeram ser a pessoa que eu sou. E como eu já disse em outros vídeos aqui, eu sinto firmemente um fechamento de ciclo e recomeço de um novo ciclo na minha vida, né? Porque é normal, nós passamos por ciclos na nossa vida, porque a gente precisa evoluir. Deixa eu tomar aqui o meu chazinho. Hoje está bastante calor e eu fiz um chazinho gelado. Então, a gente vai passando por ciclos, né, por experiências, e a gente vai se aprimorando. Gente, isso vale para todo mundo. Isso vale para mim, isso vale para você que está me assistindo. Começa a prestar atenção nos fechamentos de ciclo. E assim, eu vou ser muito sincera, não vou enganar vocês não, tá? Todo fechamento de ciclo, para início de um ciclo novo, às vezes ele pode vir carregado de muito sofrimento. Não tem aquela coisa? Ou você vai pelo amor ou vai pela dor? Então, às vezes, você precisa de um empurrãozinho da dor para você atravessar aquela porta que você precisa atravessar. E comigo não foi diferente, né? Então, assim, estou tendo ainda um longo período de dor, né, de sofrimento. Não vem ao caso aqui, né, e talvez um dia, lá na frente, no futuro, eu possa compartilhar com vocês essa minha situação, mas isso não interessa. O que interessa é o que isso tem feito comigo. E como que eu encaro isso, como que eu aproveito isso para dar um salto rumo ao meu aprimoramento, né? Isso aqui importa, isso aqui eu busco incessantemente. A gente passa por diferentes versões de nós mesmos, né? O importante é que nós observemos que cada versão nova seja melhor do que a anterior. Nunca retroceder. Sempre tentar se aprimorar. E eu falei sobre sofrimento, mas todo sofrimento, eu cheguei a essa conclusão, ele gera um aprendizado. Porque no sofrimento você para, reflete e vê o que você fez de errado e o que precisa ser melhorado, né? Então, isso assim, eu acho bem importante essa observação na hora que a gente faz a transição de ciclo, né? E a gente vai perceber que o que antes era muito escuro, porque a gente precisa, às vezes, mergulhar lá no fundo do poço escuro da nossa alma, pegar um impulso para subir. Então, o que antes era escuro, a gente chegou no fundo do poço, chegou em meio à escuridão, o que antes era escuro começa a clarear. Por quê? Porque você começa a refletir, começa a pensar, não, peraí, o que eu posso fazer para melhorar isso, para sair disso, né? Porque tem muita vida ainda pela frente. E eu preciso aproveitar esse tempo que eu tenho pela frente para fazer algo de útil para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Então, gente, o sofrimento, ele faz parte do nosso processo de cura. Ele faz parte, não se esqueçam disso. Tá? E não foquem no sofrimento. Eu sei que é difícil, né? Porque na hora que a gente está no fundo do poço, é muito difícil a gente parar para pensar essas coisas. É por isso, volto a frisar,
na necessidade da gente ter uma ajuda, né? Um suporte. No meu caso, eu procurei a terapia e também me aprofundar na minha espiritualidade, né? Fazendo meditações. Aumentei a minha carga de orações durante todo o dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, assim, tenha em mente que o sofrimento faz parte do nosso processo de cura e tá tudo bem não estar tudo bem, entendeu? Não tem problema. As coisas melhoram. Quando a gente menos espera, as coisas melhoram. Às vezes, falta um tiquinho assim para a gente enxergar a luz. É só uma questão da gente esperar mais um pouco e se empenhar, né? E utilizar aquele sofrimento, aquela dor como um trampolim, sabendo que a gente tem um pai, né, misericordioso, que ele está ao nosso lado o tempo inteiro, só que às vezes a gente está tão embotado no sofrimento que a gente não percebe a presença dele, mas é só a gente parar um pouquinho, respirar fundo e que a gente consegue enxergá-lo. Então essas paradas é a meditação, é a oração, né? É o estudo, né? Procure alguma coisa que você goste, alguma coisa que te complemente e vá estudar aquilo, vá se aprofundar naquele assunto. Você vai ver que a solução vem. Uma coisa que eu acho importante também procure a sua tribo, né? As pessoas que façam sentido para você, as pessoas que te tragam um frescor, um revigoramento, que você se sinta bem em meio a essas pessoas, né? E aquilo que não está alinhado com a sua nova versão, porque na verdade o que está acontecendo é que você está no processo de buscar uma nova versão, uma versão melhor que a anterior. Sempre tem que ser melhor do que a anterior. Então, o que não está alinhado com essa sua nova versão deve ser expurgado, tá? Então, assim, tudo que não estiver alinhado com a sua nova versão, com a sua nova essência, com aquilo que você buscou e entende como sendo o melhor para você, não vale a pena ficar na sua vida, tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu peço a Jesus, eu peço a Deus Pai que proteja a todos que estão me assistindo neste momento, que a essa hora em que você está assistindo esse vídeo é o momento certo para você ouvir essas simples palavras que eu estou aqui falando para vocês, tá? Eu sempre peço a Deus todos os dias que me intua, né, que coloque na minha boca as palavras certas no momento certo para que as pessoas possam ouvir, porque foi assim que eu consegui promover essa mudança na minha vida, ouvindo as pessoas, ouvindo as experiências do outro, né? E aquilo foi fazendo sentido para mim e eu tô aqui ainda, tô no final da minha jornada, do meu fechamento de ciclo, nem perto, mas eu sinto que eu estou na direção certa. Eu estou na direção certa. E se você estiver, assim como eu, buscando um direcionamento, eu acho que chegou o seu momento também, tá bom? Um beijo. Deus abençoe enormemente a sua vida, tá? E nos vemos nos próximos vídeos. Vou fazer aqui, lógico, a nossa tiragem. Só um minutinho que eu vou virar a câmera para que a gente possa fazer uma tiragem do nosso oráculo, tá bom? Fiquem com Deus, gente.
Estamos de volta. Eu peço a espiritualidade maior, peço a Deus Pai que nos ilumine nesse momento para nossa tiragem com o oráculo de perguntas. Pergunte ao oráculo. Hoje eu vou pedir que vocês façam mentalmente uma pergunta, qualquer pergunta que vocês queiram, né, sobre qualquer coisa. E a carta que eu tirar pode ser considerada uma resposta a essa pergunta. Se não ressoar com você a resposta, não tem problema. Pode ser que não ressoe com você, mas faça sentido para outra pessoa que está assistindo, tá bom? Então vamos pedir a Deus Pai que nos ilumine neste momento, que essa cartinha que vai ser tirada possa servir de aconselhamento, direcionamento para a pessoa que está me assistindo neste momento. Que a espiritualidade amiga nos ilumine, nos dê permissão para que possamos fazer essa tiragem neste momento. Obrigada. Então, vou dar alguns segundos para vocês pensarem na pergunta, no direcionamento, no aconselhamento que vocês necessitam neste momento. Então, vou retirar aqui a cartinha que vai nos responder a nossa pergunta. A resposta é simples e direta. Não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Então, como eu já disse em um vídeo, né? Deus sempre tem 3 respostas para a gente. Uma é sim, a segunda é agora não, e a terceira eu vou te entregar uma coisa muito melhor. Então, confiantes na vontade e no direcionamento de Deus, nós encerramos neste momento o nosso vídeo. Estejam em paz, que Jesus vos abençoe hoje e sempre.